Olá pessoal, Shibuya aqui de volta e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência fazendo PhD. Eu faço PhD em Marketing aqui nos Estados Unidos, faz mais ou menos 1 ano e meio desde que eu comecei e eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo desde 2017 até esse momento. O PhD ele é dividido em várias atividades diferentes, vou comentar então um pouquinho de cada tipo de atividade separadamente. A primeira parte são os cursos que a gente tem que fazer. Então, de um total esperado de 5 anos do PhD, os 2 primeiros anos são muito dedicados a você assistir a aula, fazer os cursos que são necessários. O ano tem 3 semestres aqui nos Estados Unidos. Nos semestres do outono e da primavera, você tem que fazer 3 cursos pelo menos. Cada curso tem 3 horas, então você fica em sala de aula umas 9 horas por semana. No semestre do verão, a coisa é mais opcional. Tem gente que faz curso, tem gente que não faz curso, não tem uma obrigação tão grande assim. Quais cursos você vai fazer vai depender da sua linha de pesquisa. No meu caso, eu sou da área de marketing quantitativo. O que normalmente acontece? Dos 3 cursos que eu tenho que fazer no semestre, um curso normalmente vai ser da área de marketing mesmo, como marketing estratégico. Um curso vai ser da área de economia, então esse curso eu não faço na escola de negócios, eu faço lá no departamento de economia. E o terceiro curso vai depender, fica mais flexível. Apesar da gente ficar 9 horas por semana em sala de aula, a exigência que tem para esses cursos é muito mais do que as 9 horas. Grande parte do trabalho que a gente tem vai ser fora da sala de aula, que a gente vai ter que resolver muitos problemas, vai ter que ler muitos artigos, vai ter muitos exercícios para serem feitos, tem muita coisa a ser estudada, então a carga horária fica bem maior do que essas 9 horas que supostamente a gente tem para o curso. Os cursos normalmente são de altíssimo nível, tanto em termos de qualidade quanto em dificuldade. A gente está lidando com o que existe de mais novo em termos de ciência, muitas vezes. Então a gente está às vezes lidando em sala com questões que mesmo os professores não conseguem resolver ainda. Então a gente trata muito das dificuldades atuais do campo da pesquisa, quais são as dificuldades que a gente encontra, quais são os desafios a serem superados, o que a gente está buscando ainda uma resposta. Então as aulas aí são muito mais discussões do que chegar a alguma conclusão, alguma solução. Então os cursos normalmente são variados, são pesados, exigem muito trabalho, exige bastante dedicação e vai consumir uma boa parte do seu tempo. Uma segunda parte é você estudar de maneira mais independente. Tem uma série de coisas que você vai precisar aprender, que você precisa saber, mas você não vai ter um curso para te ensinar isso daí necessariamente. Por exemplo, nos cursos lá do departamento de economia, você vai precisar ter um bom conhecimento de cálculo. Se você já for bom em resolver matrizes, derivada, integral, esse tipo de coisa, ok. Mas se você não for bom o suficiente, você vai ter que estudar isso daí por fora para conseguir acompanhar as aulas. Porque o professor não vai parar para ficar explicando o que é uma determinante da matriz, o que é uma derivada, o que é uma segunda derivada, esse tipo de coisa. Ele vai assumir que você consegue acompanhar, que você consegue entender esse tipo de coisa. Outro exemplo são os programas e as linguagens de programação para você conseguir fazer as análises de dado. Então a gente tinha exercícios para serem feitos de econometria, esses exercícios tinham que ser resolvidos, por exemplo, em MATLAB, só que o professor em nenhum momento ensinou como é que funciona a MATLAB, como é que você programa, né, usando essa linguagem. Se você não souber, você vai ter que também estudar para conseguir resolver o problema, porque sem saber a linguagem de programação você não consegue resolver os problemas que são dados lá. No meu caso, fazia muito tempo que eu não lidava com programação, com linguagem de programação, esse tipo de coisa. E até o momento, nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, eu já tive que lidar com programação em MATLAB, R, SAS, SPSS, Stata. Então, uma quantidade grande de linguagens de programação em pouco tempo que você tem que conhecer minimamente para conseguir fazer as atividades do PhD. Então você vai ter que estudar essas coisas de maneira independente, você não tem muitas vezes um curso na faculdade que vai te ensinar a usar esses programas ou essas linguagens de programação. Terceira parte do PhD é você trabalhar como um assistente. Então não só ser o estudante, mas você tem um trabalho a fazer.
Esse trabalho também pode ser muito variado, é difícil dar os detalhes de tudo que pode acontecer. Então, só para dar alguns exemplos, isso pode incluir eu corrigir provas. Eu sou assistente de alguns professores, esses professores dão aula, na hora que tem prova para corrigir, eles podem passar essas provas para eu corrigir e dar nota para os alunos. Outra coisa que eu faço também, quando vai ter uma prova, eu vou ajudar lá no momento da prova para ficar supervisionando, para ficar checando os alunos, para dar um suporte que for necessário no momento da prova. E um outro exemplo, a gente tem simpósios de pesquisa aqui na universidade, e cada aluno ajuda a organizar uma parte para que o simpósio aconteça. Então tem o pessoal que cuida de transporte, tem o pessoal que cuida de alimentação, tem gente que cuida dos convidados. A gente distribui essas atividades para que o simpósio aconteça. Essa é uma responsabilidade dos estudantes de PhD aqui. E por fim tem a atividade mais importante do PhD, que é fazer pesquisa. E essa parte de pesquisa vai depender muito de cada pessoa. Cada estudante de PhD vai ter uma experiência completamente diferente, já que a pesquisa vai ser completamente diferente. Então, algumas coisas da minha experiência. No meu caso, eu já entrei no PhD com um professor designado para ser o meu orientador. Isso pode até mudar ao longo do tempo, mas a princípio já tem um cara que vai ser o meu orientador durante todo o PhD. Isso facilita muito as coisas, porque desde o começo a gente já conversa, já vai planejando como é que as coisas vão acontecer. Quando eu entrei no PhD, a gente conversou a respeito. O que ele me falou? Ele falou, no primeiro ano, se concentra nos cursos e se concentra em aprender as linguagens de programação, em especial as linguagens de programação que a gente vai usar na nossa pesquisa, que são basicamente SAS e R. Então, logo no começo do PhD, não fazia sentido entrar em pesquisa, porque eu ainda não sabia a linguagem de programação, não sabia as ferramentas, não sabia as teorias, eu não conseguiria ajudar muito. Então eu não tenho ainda tanta experiência assim de pesquisa, faz mais ou menos uns 6 meses desde que eu comecei a mexer mais com o meu projeto de pesquisa. Muitas vezes o estudante de PhD ele vai entrar num projeto de pesquisa que já está sendo conduzido por um professor orientador, que a universidade já está trabalhando. No meu caso, meu orientador falou, a gente não tem nenhum projeto de pesquisa acontecendo nesse momento com as suas características, então ao invés de entrar num projeto que está acontecendo, a gente vai começar um projeto novo do zero e você vai ser o líder desse projeto. Então a gente começou a conversar sobre quais eram os meus interesses de pesquisa, o que eu gostaria de pesquisar, quais são os temas que me atraem. E a partir dessas conversas ele pôde me dar instruções mais específicas, orientações mais claras sobre o que eu deveria fazer a partir daquele momento. Então eu comecei a ler alguns artigos mais voltados para a minha área, eu comecei a estudar alguns comandos, alguns procedimentos estatísticos que são melhores para minha atuação e principalmente a gente começou a falar sobre quais são as bases de dados que a universidade tem acesso, que o professor tem acesso e que poderiam ser úteis para responder às questões que eu tenho para meu interesse de pesquisa. Então foi uma questão de tentar juntar o que eu queria pesquisar com os recursos que a universidade tinha em questão de base de dados. Eu consigo responder o que com esses dados que eu tenho? E a partir daí eu comecei a desenvolver a minha pesquisa. Como a minha pesquisa está muito no começo, ainda não vou dar muitos detalhes do que eu estou pesquisando, mas eu tenho uma base de dados gigantesca, com milhões de linhas de observações, com um longo período de dados, com uma amostra muito grande e que eu tenho trabalhado para analisar essa amostra por alguns meses, desde que a gente conversou a respeito desse projeto de pesquisa. Então, no momento, o que eu tenho em termos de pesquisa? Um banco de dados gigantesco que dá um trabalho enorme para você limpar, para você manipular, para você fazer os cálculos. Essa base de dados precisa ser trabalhada usando basicamente 2 linguagens de programação, que é o SAS e o R. E eu estou tendo que aprender constantemente como usar essas linguagens para resolver os problemas específicos que eu estou encontrando a cada momento. E esse trabalho de pesquisa tende a consumir todo o tempo que eu teria. Então, eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, eu não tenho férias. Grande parte do tempo que eu teria livre eu estou usando para fazer a pesquisa. Porque é muito mais fácil, às vezes, você fazer durante esse período do que tentar fazer quando você tem cursos, quando você tem simpósio, quando você tem que corrigir prova, você tem várias atividades. Então, sempre que dá um tempo, eu tento trabalhar com a pesquisa.
Então, por exemplo, semana passada era para ter postado um outro vídeo aqui do YouTube e meu plano é tentar a cada semana colocar um vídeo. Simplesmente não foi possível. Eu tinha muita coisa para fazer. Tem dia que eu estou aqui 12 horas, 15 horas num dia, manipulando dados, fazendo código, lidando com planilhas, fazendo contas, esse tipo de coisa, e tem que entregar resultado. Então, se às vezes eu demorar um pouquinho para colocar um vídeo, provavelmente é a pesquisa tomando conta de todo o meu tempo. E eu tenho que entregar até abril um artigo finalizado dessa pesquisa. Então eu tenho um prazo bastante limitado agora para mostrar que eu consigo fazer uma pesquisa. Então eu falei de várias coisas diferentes da minha experiência fazendo PhD até o momento, nesse 1 ano e meio. É uma diversidade grande, o negócio é meio bagunçado, mas eu acho que isso reflete também um pouquinho o que é o PhD. Às vezes a coisa é realmente descontrolada, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você tem que equilibrar várias atividades, várias responsabilidades, e é parte do aprendizado você conseguir lidar com toda essa pressão, com toda essa carga de trabalho para ser feita, de várias áreas, de várias pessoas, de várias competências diferentes. Você com isso desenvolve muito rápido. Eu diria que foi 1 ano e meio muito intenso, mas 1 ano e meio de muito aprendizado, de muito crescimento. E só para finalizar, um negócio que eu acho importante falar da minha experiência: fazer o PhD dá muito trabalho, é muito cansativo, é desafiador, mas o departamento, os professores, o pessoal administrativo da universidade, eles são incríveis em questão de apoiar o estudante. A gente vê uma preocupação com o nosso desempenho, com a nossa vida pessoal, com a nossa saúde, né, com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, se a gente está conseguindo dar conta, como é que eles podem ajudar. Então é difícil, mas eles sabem disso e eles estão dispostos a apoiar a gente. Então isso é uma coisa que faz muita diferença. Uma coisa é você fazer um negócio difícil sem apoio, e a outra coisa é a minha experiência de fazer um negócio muito difícil, mas também com muito apoio. O pessoal aqui trabalha duro para apoiar a gente nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. Tem realmente uma equipe de professores, principalmente extraordinária, aqui na universidade. Então eu sou muito grato a eles. Então o que eu tinha a falar por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo.